Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e o vídeo de hoje é pra você que tá a fim de ler em inglês. Uma dúvida que eu sempre recebo quando eu mostro algum livro em inglês ou quando as pessoas veem algum livro em inglês na minha estante ou lembram que eu leio em inglês é: por onde eu começo? Dicas pra começar e coisas do gênero. E é isso que eu vim trazer nesse vídeo hoje. Quando a gente fala outro idioma, a gente aprende outro idioma, é natural que a gente queira ler nesse idioma. Assim como a gente começa a escutar música pra entender, ver séries nesse idioma e tudo mais, até pra treino. E no inglês ainda tem aquela questão de que livros normalmente são publicados em inglês, né, tirando obviamente nacionais, e aí são trazidos pro Brasil, e aí quem lê inglês tem a vantagem de conseguir comprar o importado, mesmo que o livro não vá sair, ou antes do livro sair, né, acaba tendo ali aquela vantagem de ler antes e tudo mais. Você obviamente se aperfeiçoa quando você tá fazendo a leitura em inglês, não tem aquela questão da interferência do tradutor, da tradução na história, e você tem a oportunidade de pegar algumas edições bem bonitas. Mas o que muita gente esquece é que ler em inglês também pode ser muito desafiador. E sim, é pra todo mundo. Todo mundo que começa a ler inglês passa por aquele momento de não conseguir ler nada. Se vocês quiserem, inclusive, eu faço um outro vídeo falando exatamente como foi a minha trajetória pra poder ler em inglês. Porque não foi fácil, eu não cheguei e comecei a ler. E olha que eu já fazia curso há anos, eu já tinha ido pro exterior, eu já tinha falado com um gringo, me virado lá fora e não conseguia ler um livro em inglês. Existem vários fatores que vão interferir na sua leitura e eu acho que é importante você ter isso em mente. Não é porque você tentou ler um livro e não deu conta que de repente você não aprendeu nada, que você não sabe ler em inglês e tudo mais. Tendo em mente que vai ser desafiador sim, você tem que ter consciência de que você precisa insistir. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês oficialmente aqui nesse vídeo, é que você vai precisar sim insistir nos livros que você quiser ler em inglês. Eu não digo necessariamente que se você comprou algum livro que você vê que é muito difícil, que você realmente, de repente, não tem confiança pra fazer aquela leitura, você vai precisar se forçar e enfim. Até porque pode acabar prejudicando ali, você vai ficar um pouquinho traumatizado talvez, ou algo do gênero. O que eu tô querendo dizer é insistir no idioma, então sair na busca e ir atrás de livros que possam ter um nível mais próximo do seu, tenham alguma familiaridade pra você, de repente livros que você já leu em português e quer reler, ou então autores que você já conhece ali os maneirismos e tudo mais. Pensando nisso, de escolher o livro, eu recomendo que vocês peguem amostras do livro na Amazon. Isso é muito bom porque aí você consegue ler o primeiro capítulo, dependendo do livro você consegue ler até mais de um capítulo, e ver se o nível de inglês daquele livro, se a escrita daquele autor no idioma original bate com o quanto você tá preparado, né? Porque às vezes, foi o que eu falei, a gente tem a tradução que acaba dando uma, né, fica uma mão na roda ler traduzida e você pensa, não, vai ser super fácil ler um livro desse autor. E às vezes não é no original. Isso aconteceu na minha experiência, inclusive. Se você não sabe como pegar amostras dos e-books na Amazon, eu vou deixar um link aqui no card onde eu falo sobre isso e explico, mostro no meu Kindle como é que você pode fazer. Você não precisa ter um Kindle para fazer isso, você pode fazer pelo aplicativo do celular ou no computador mesmo. Além dessa dica de ver, obviamente, a amostra pra ver se você vai entender e tudo mais, a outra dica que eu dou pra hora de você escolher a leitura que você vai fazer é você optar por livros que sejam contemporâneos, ou seja, que se passem nos dias de hoje, foram escritos também por autores contemporâneos, e de preferência que não sejam livros que são de fantasia, que tenham universos criados e coisas do gênero, porque esses livros normalmente vão ter palavras inventadas e tudo mais que podem ser um pouco difíceis de você entender pelo contexto. Essa questão de contexto, inclusive, é a minha próxima dica. Na hora que você for ler os seus livros em outro idioma, não fica tentando entender palavra por palavra. Em inglês, a gente sabe muito bem que as palavras mudam de acordo com o contexto, o seu significado. Ou seja, lê a frase e vê se você consegue entender o que a frase está dizendo como um todo. Você não necessariamente precisa entender todas as palavras, você vai assimilando e tudo mais, então não se preocupe em entender tudo. Se você tiver interesse em aumentar o seu vocabulário, às vezes é legal pegar um marcador, pegar um post-it, para quem não gosta de marcador, enfim, aqueles post-it de plástico, de papel,
que não vai estragar o seu livro, não se preocupe com isso. E de repente colar ali pra pesquisar o significado depois, porque a próxima dica é justamente essa: não fica com o dicionário colado com você. Esse foi um dos erros que eu cometi, inclusive se vocês quiserem eu faço depois um vídeo falando sobre todos os erros que eu cometi quando eu comecei a ler em inglês. E isso atrapalha demais a gente, porque assim, ler em inglês necessariamente vai ser mais difícil, mais desafiador, menos fluido do que uma leitura em português. Isso é natural, a maior parte das pessoas passa por isso. E eu, inclusive, por isso que me dá preguiça de ler em inglês, porque eu sei que meu ritmo vai ser muito menor do que se eu estiver lendo em português, porque exige uma atenção muito maior, isso é fato. E você ler com o dicionário ali do seu lado é uma coisa que vai te atrapalhar ainda mais. Como eu disse, às vezes a gente não precisa entender a palavra para entender o contexto como um todo. Então você pegar o dicionário e ficar com ele ali procurando toda hora vai te atrapalhar, você vai ficar devagar, às vezes você vai perder o sentido da palavra pelo contexto, porque você lê o significado e parece que não encaixa. Você vai ficar ali querendo quebrar a cabeça e não vai fluir. E aí você vai ficar incomodado, pode até, enfim, se frustrar, falar não vou mais e tudo mais. Coisa que aconteceu comigo. Então evita ficar com o dicionário. Se você quiser, você pode, como eu falei, marcar as palavras que você não entendeu e que você gostaria de entender melhor qual é o significado exato, procurar pronúncia e essas coisas assim. Se você faz a leitura no Kindle, você consegue ter um dicionário acoplado ali, também ter ou o dicionário que traduz do inglês para o inglês, ou seja, ele leva a definição mesmo, ou então o tradutor propriamente dito, que vai fazer ali a tradução pro português. Como eu falei, não acho que é o mais indicado, mas às vezes se você achar que, nossa, essa palavra específica eu quero saber, pode ser uma boa. Outra dica que eu dou pra vocês na hora de escolher um livro é tentar optar de repente por livros que sejam de faixas etárias inferiores, ou seja, abaixo da que você está. Então se você é um adulto, às vezes é interessante você pegar um livro infantil, um livro infanto-juvenil. E não tô falando que é porque você não é capaz de ler um livro adulto, e sim pra você criar aquela confiança. Então optar por escolher um livro que seja voltado para um público mais jovem, uma história juvenil, que vai ter um vocabulário mais simples, vai te ajudar a ter a confiança de que já leu um livro em inglês e vai poder partir para os próximos. Isso é muito importante e ajuda demais. Com essas dicas em mente, eu tenho certeza que a sua experiência lendo em inglês ou em qualquer outro idioma que você escolher vai ser totalmente diferente, infinitamente melhor do que a minha primeira experiência. E eu espero muito que aplicando elas você consiga ter bons resultados, alcançar aquilo que você quer, né? Finalizar a sua primeira leitura em inglês, comprar o seu primeiro livro em inglês. Se você comprar, por favor, não esquece de mim, usa o meu link, pelo amor de Deus. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir para me ajudar na divulgação, para que mais pessoas possam assistir e ter acesso a essas dicas. Se inscreve no canal para você não perder nada, porque vai sair vários outros vídeos também sobre ler em inglês, sobre livros que eu tô lendo em inglês e tudo mais, porque uma das minhas metas para esse ano é ler mais livros em inglês. Deixa aqui nos comentários também qual dica você acrescentaria, o que mais você fez na sua experiência, ou então se você tá começando, me conta aí qual livro que você tá tentando ler. Enfim, vamos conversar aí sobre esse assunto, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!